A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou aqui para mais um vídeo da nossa série ligada à EBD. Nesta feita estaremos aí com mais uma lição da revista editora CPAD, onde estamos trabalhando esse trimestre sobre e dentro do livro do profeta Ezequiel. E a lição de hoje será a lição de número 3, cujo título é As Abominações do Templo. E a gente já começa essa lição vendo que o nosso texto básico encontra-se em Ezequiel 8:6 e diz: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Veremos também que a nossa verdade prática diz: o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada nos fins dos tempos. Então, o que de ruim, o que de abominação estava acontecendo no interior do templo, já é um alerta para os últimos dias, tá? Para a gente ficar atento. Continuando aqui, a nossa leitura bíblica em classe dessa lição está em Ezequiel 8, dos versos 5 e 6, e é claro também do 9 ao 12, e por fim 14 e 16. Temos também a introdução que nos irá dizer aqui. A leitura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos. Nós temos aí capítulos 1 e 40 ao 48. Além, é claro, do 8 ao 11. O capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Então, gente, já começando essa lição, a gente já percebe aqui algumas coisas que já podem ser trabalhadas dentro da introdução. Uma delas é o fato de que a gente está trabalhando aqui com mais uma, nós diríamos, mais uma visão ali do profeta Ezequiel. E essa visão, é claro, assim como quase todo o conteúdo do livro, faz parte daquilo que nós chamamos, dentro da teologia, de literatura apocalíptica. Uma literatura que está centrada no fato de que, geralmente, é uma literatura ligada a uma questão que está por acontecer, logo é escatológico, e também, na hora de descrevê-la, o seu autor, ali, aquele que a escreve, aquele que a narra, ele traz muitos conceitos e questões ligadas a visões, símbolos, né? Isso que é interessante, tá? Muita questão sonho, então geralmente é uma questão que Apocalipse, a visão Apocalipse é algo que geralmente quem está escrevendo narra com muitos detalhes coisas que estão fora do meio natural, do mundo ou do universo natural. Isso é interessante, é uma questão muito sobrenatural envolto na literatura apocalíptica. É interessante que a gente vê outros livros que trazem essa visão, o próprio livro do Apocalipse, como conhecemos, também traz essa visão, e o foco maior, né, para não ser muito evasivos logo na introdução, é entendermos até que ponto ou como essa visão narrada por Ezequiel no capítulo 8 pode ser para nós, principalmente a nós, os cristãos, uma espécie de alerta, um momento de refletir, um momento de pensarmos até que ponto isso pode abalar, nós diríamos, a estrutura espiritual de muitas pessoas hoje. Então é isso que essa lição propõe, é isso que a gente está aqui para tentar fazer dentro do tempo que nos é dado a comentar essa lição. Então, depois disso, a gente já pode partir para um ponto que é o primeiro tópico. Por quê? Porque essa é uma daquelas lições nas quais tudo que nós falaríamos quanto à introdução vai acabar se repetindo lá ao longo da lição. Então, é aí, professor, que você ganha tempo para abordar melhor, trabalhar melhor a lição. E, é claro, ouvir os seus alunos, porque lição, EBD, não pode ser um monólogo, né, onde só o professor fala. A gente precisa também ouvir os alunos e a partir de ouvi-los, a gente vai poder compreender até que ponto tudo que está sendo passado, logo repassado por nós, está sendo absorvido por eles. Então, depois disso, vamos começar a entender uns pontos aí dentro da lição. Então, esse é o primeiro tópico aí, que vai falar sobre essa visão. E dentro dessa questão ligada à visão, a gente já percebe aqui, ó, a segunda visão. Aqui, professor, já te dá um norte para compreender que a visão a ser trabalhada, a ser tratada de maneira mais ampla na lição, não é o que nós poderíamos chamar de a primeira visão do profeta Ezequiel. Ela seria a segunda. E a gente vai, lendo a lição, compreender melhor esse ponto. Vamos lá?
Então nós temos aqui a princípio, as visões do capítulo 1 ao 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, a visão da carruagem da glória de Deus, né? Que está dizendo lá na Bíblia que foi no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, Ezequiel 1:2. E o capítulo 8 introduz uma nova visão, que é quando, no 6º ano, no mês 6º, olha que coisa interessante, então, para começar. Vamos fazer um breve comentário aqui. Então, a princípio, nós estamos lidando e tratando com, que nós já vimos que é uma literatura apocalíptica, e o título da lição já nos mostra que Ezequiel quer falar um pouco sobre os motivos pelos quais Deus retiraria sua glória, ou sairia do templo, tá? Devido às abominações que estavam ali acontecendo. Então, essa é a motivação inicial, ou a princípio, o que teria motivado Deus a deixar o templo. Mas é interessante que, quando a gente começa aqui a lição, a gente vai ver essas questões, os pormenores serão vistos depois. Mas o fato principal é entendermos, pelo menos, que os capítulos 1 ao 11, como a gente já percebeu e leu aqui, fazem parte, ou do 1 ao 11, de uma única unidade literária. Então, o que a gente percebe aqui? Capítulo 1 a seguir, a gente tem aí aquela que a princípio, a chamada do profeta, né? O chamado dele, quando Deus chama o profeta, Deus recruta o profeta. Isso é interessante. Então, no capítulo de número 8, que a gente vai estar vendo aqui, é Deus dando ao profeta conteúdo relacionado ao que estava acontecendo naquele momento lá dentro da terra de Israel, a saber, mais propriamente, Jerusalém. Então, o que nós temos aqui, gente? Nós começamos esse livro já narrando o chamado do profeta, que a princípio é um sacerdote, já visto o fato de que ele é filho de um sacerdote chamado Buzi, o que faria dele também um sacerdote, porque sacerdote é uma questão hereditária, ou seja, era passado de pai para filho, o sacerdócio. Logo, Ezequiel tinha sangue da tribo de Levi, logo ele tinha um sangue do sacerdote, Ezequiel é um sacerdote. Então, nós vemos Deus chamando ele e revelando a ele uma visão maravilhosa. Ele vê uma visão da glória de Deus, uma carruagem, todo esse processo, firmamento, querubins, ele tem essa visão. É interessante que, dentro dessa sequência que nós estamos trabalhando aqui, para ser mais exato, primeiro nós temos o chamado do profeta, segundo nós temos, ali dentro desse processo, ainda ligado ao chamado, Deus dando a ele a sua missão. A missão do profeta era ser uma espécie de atalaia, alguém que avisaria, alguém que chamaria a atenção de Israel. A fim de mostrar o conteúdo dessa visão, Deus dá para Ezequiel esse que é o ponto onde trabalharemos nessa lição, que seria a motivação, que seria a causa pela qual Deus estaria tirando a sua glória, logo a sua presença de dentro do templo, ok? Então, a gente já vê aqui, a nível de cronologia, o que nós temos aqui é que Ezequiel recebe a primeira parte dessa visão e 14 meses depois, né, ou seja, isso que é interessante, 14 meses depois ele vai receber a segunda parte dessa visão, que é uma parte mais centrada no que vai acontecer, ou no que está acontecendo com Israel, a saber, Jerusalém. Então, leiamos mais aqui para entendermos esse processo. Vamos lá? Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Então, a princípio, nós temos aqui um detalhe interessante. A primeira visão refere-se à glória de Deus. Deus se revela ao profeta, logo o chama. Então, a glória de Deus envolvendo o profeta e Deus o chamando, logo o recrutando ao ministério profético. É o que a gente vê na primeira parte dessa visão. Essa segunda parte, ou segunda visão, como é chamado pela lição, ela é uma visão mais voltada a um processo não da glória, não Deus se revelando a Ezequiel, mas como já houvera feito anteriormente. Mas o que está acontecendo agora é que Deus vai mostrar a Ezequiel as abominações, as coisas ruins, os pecados que estão sendo cometidos dentro de Jerusalém, o que certamente justifica, o que dá vazão, o que dá razão, pelo qual Deus está agora irado com a nação de Israel, logo o motivo pelo qual Deus também estará deixando o templo, a saber, a cidade de Jerusalém, tá? Isso é interessante, vamos lá. Aí, lendo aqui e trazendo um comentário.
Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Gente, uma vez lido tudo isso aqui, o que nós podemos extrair daqui quanto a questões práticas? Até mesmo você, professor, pode trabalhar melhor isso aí em sala de aula. O ponto claro é o seguinte, então a gente já percebeu que essa visão que Deus dá a Ezequiel, ela começa, lógico, no capítulo 1, onde Deus revela a sua glória, se revela a Ezequiel, chama o profeta como Atalai, capítulo 3, dá uma sequência, 4, 5, uma série de coisas que Ezequiel precisa fazer a ponto de mostrar a situação da cidade. Ezequiel deita-se no chão, desenha a cidade num tijolo, cerca a cidade. Há todo um processo que ocorre ali, né? O cabelo de Ezequiel é cortado, Ezequiel raspa o cabelo e faz algumas coisas com esse cabelo, queima uma certa parte, corta uma parte, lança a outra ao vento. Tudo isso aí mostra a situação de Jerusalém, logo a situação da cidade. É interessante que essa visão, ela começa falando que, o Ezequiel nos mostra que Deus o toma pelos cabelos. Aí você percebe, é interessante, porque Ezequiel, ou seja, recebe a primeira visão, na primeira visão, ou na primeira parte dessa visão, chame como você quiser, primeira visão ou primeira parte da visão, será a mesma coisa, praticamente falando, mas Ezequiel literalmente corta os cabelos, ele não corta o cabelo na visão, ele corta de verdade. Ezequiel está com a cabeça cortada, raspada. Mas a segunda visão, ou parte da visão, a segunda parte, aconteceu 14 meses depois, ou seja, tempo suficiente para que o cabelo de Ezequiel crescesse. Então o cabelo de Ezequiel volta a crescer novamente e Deus, na visão, o toma pelos cabelos. Né? Ele vê alguns entendem que é um varão de fogo, um homem, outros entendem que é um anjo, né? Muita dificuldade quanto a explicar certamente o que seria isso, mas Ezequiel é tomado pelo Espírito. Dessa feita pelos cabelos e conduzido, levado lá para a cidade de Jerusalém, logo, é claro, numa visão. Isso é interessante. E o que acontece nessa visão, essa segunda parte dessa visão, que é o capítulo 8, Deus está mostrando a Ezequiel a motivação pelo qual ele está se retirando de Jerusalém. Essa motivação não é outra senão as abominações, os erros, os pecados, as coisas ruins que estão se dando, que estão acontecendo ali. É interessante por quê? Porque é claro que muitos poderiam, entre os exilados, estar se perguntando, gente, por que Deus nos abandonou? O que aconteceu? Aonde é que nós erramos? Por que Deus se voltou contra nós? Perguntas feitas hoje, muitas pessoas. Onde está Deus na hora que eu sofro? O ponto é que essa revelação de Ezequiel vai mostrar-nos algo maravilhoso. No sentido de quê? De que Deus está mostrando a Ezequiel aquilo que estava em oculto. Isso que é interessante. O que está sendo visto por Ezequiel no interior do templo acontecendo são coisas que boa parte, não seria eu aqui nécio a ponto de dizer que ninguém sabia, mas eu acredito que boa parte do povo, inclusive, não tinha essa noção com minúcias de detalhes do que estava acontecendo dentro do templo. É certo que a nação se voltou contra o Senhor, é certo que o sacerdócio, os reis, é certo que boa parte da nação, se não toda, voltou-se contra Deus, mas ainda assim, o que Ezequiel quer mostrar-nos é que havia coisas que estavam acontecendo dentro do templo que talvez não era do conhecimento de todos, e a resposta estava vindo da parte de Deus. Ezequiel estava trazendo ao povo a resposta tanto aos cativos, ou seja, os que estavam junto a ele, quanto aos que ainda estavam em Jerusalém, o que estava acontecendo e por que Deus havia se voltado contra este povo. Por quê? Porque o povo anteriormente havia, claro, dado as costas para Deus, voltado-se contra Deus. E todas as classes que a gente percebe aqui, ó, anciãos, mulheres, apontado pelas carpideiras, e logo aí sacerdotes, ou seja, as classes do povo estavam contra Deus, haviam dado as costas para Deus. É isso que Ezequiel quer mostrar. E a gente precisa começar essa lição, professor, tendo em mente esse ponto. Outra coisa que é interessante, eu acho que não precisa ser tão explicado, porque a lição já o faz, é o fato de que quando Ezequiel viu, foi justamente no momento em que o templo ainda não havia sido literalmente derrubado. Ou seja, a cidade sofreram um ataque da primeira feita, porque é preciso entender que foram 3 levas, 605, 597, que é quando Ezequiel vai, e a última 586. Então, quando Ezequiel vê isso, havia acabado de acontecer, basicamente aí, né, 6 anos, por assim dizer, não sabemos com exatidão, né? 6 anos após ele ser levado, olha que coisa interessante, nós colocaremos aí tentando arredondar,
Ele foi levado, 5 anos após ser levado, ele estava nos cativos, com 30 anos agora de idade. Ele foi levado com 25, aos 30 está entre os cativos e recebe essa visão. E meses depois, 14 meses depois, recebe a segunda visão. Então, praticamente 6 anos após ali Ezequiel ter sido levado, ou seja, o templo ainda estava de pé. Ainda estava de pé. Isso é interessante. Isso acaba fazendo o quê? Como foi colocado pelo comentarista, eu vou ler isso aqui só para passar o subtópico. Vamos lá. Diz aqui, olha, é interessante, essa visão é preterista. Lembrando que a palavra preterista está ligada a pretérito, passado, uma visão do passado, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Então, essa visão, ela é inicialmente, ela deve ser vista à luz da hermenêutica como, a princípio, não na aplicação só, mas no sentido exegético passado, ok? Porque foi no tempo de Ezequiel. Mas ela pode se relacionar conosco também. Por que sentido? Como ela pode ser futurística? No sentido do quê? Porque ela também falava de coisas que estavam por acontecer, tá? Então ela é futurística ela é preterista, futurística ao mesmo tempo, ok? Ela fala desses pontos aqui. Interessante. Vamos lá. Então nós temos aí mais subtópico, as visões das abominações no templo. Gente, professor, no tópico passado, ou melhor dizendo, no subtópico passado, a segunda visão, você só explicou, mas você não precisa entrar muito na visão, embora eu tenha entrado aqui porque eu estou gravando um vídeo, tem que ser breve. Mas você não precisa entrar tanto assim ainda na visão, só explicar o tempo que foi dado, o processo, essa visão. Aí você gradualmente vai entrando na visão. A partir dos tópicos e subtópicos, você já começa a entrar mais. Aqui, ó, as visões das abominações do templo. Então a gente já começa a entender um pouco mais sobre esse processo. Ele foi levado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. Então vamos lá, voltando a falar sobre Ezequiel. Ezequiel foi levado. Se for literalmente ou não, é por outro subtópico, então a gente vai trabalhar isso não agora. O importante é que Ezequiel foi levado por Deus. Aqui você precisa explicar se foi em corpo, fora de corpos, como Paulo, né, que era a questão do 2 Coríntios, você pode usar Paulo como exemplo. Mas eu aconselho você, professor, não entrar nesse assunto agora, porque isso será falado no subtópico 3, tá? Então, quer seja literal ou não, não é para aqui. Pelo menos eu não falaria. Então o ponto é isso aqui, é entender o seguinte, que ele foi levado. Então, ele foi levado da parte de Deus, uma visão divina, o Espírito Santo que o levara. E eu já disse, pelos cabelos, né? Ou seja, então já deu tempo do cabelo dele crescer, então ele já tem cabelo. Isso quer dizer que foi literal? Vamos falar depois. Continuando. Aí nós temos aqui, ó, as visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo, ou até mesmo no contexto escatológico. Então, outro detalhe importante. Essas visões que ele está relatando no capítulo 8, ela mostra fatos simultâneos. E quando ele está vendo ali, está acontecendo lá em Jerusalém. Então, lembremos-nos que Ezequiel está na Babilônia, vendo de lá coisas que estão acontecendo naquele exato momento dentro de Jerusalém, melhor dizendo. E o que ele está vendo é o seguinte, ele passa então a partir, ele diz o que está acontecendo e até o capítulo 11, claro, do 8 ao 11, ele narra coisas que vão acontecer, o juízo de Deus vindo sobre Israel. E o que vai acontecer é a curto prazo, ou seja, logo, breve, médio prazo, tendência um tempo, e é claro também a longo prazo. Ezequiel vê coisas que, é claro, estão até mesmo no contexto escatológico. Então esse é o ponto, claro, a se explicar. Então as visões da abominação, elas trazem esse ponto aí, elas trazem a visão de que Deus é quem leva Ezequiel. Ezequiel vê coisas que estão acontecendo, estão por acontecer muito em breve, passarão um tempo até que aconteça, e é claro, coisas que seriam para muito tempo depois. Esse é o processo aqui. Agora, professor, a gente já vai começar a trabalhar a visão aí, ó. Como entender as visões de Deus? É aqui que nós precisamos ser mais enfáticos quanto a explicar como entender isso. Como é que a gente faz? Vamos ler e vamos ver esse ponto. Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. Mas há quem afirme ter sido em corpo, incorpore. Era uma visão em tempo real, mas não foi física. E isso fica claro porque o profeta diz, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. E depois ele retorna à Caldeia, né? A terra dos caldeus, a Babilônia. Então, para começar, como é que a gente precisa, como é que a gente vai entender as visões? Em primeiro lugar, o primeiro passo rumo ao entendimento da visão é entender em que ponto, em que sentido, em que circunstância Deus
deu a Ezequiel essa visão. Então, Ezequiel está físico e corporalmente dentro da Babilônia. E numa visão ele é puxado pelos cabelos e conduzido entre céu e terra, logo a gente entende que ele voa, e é levado, conduzido lá para Jerusalém. E lá, estando em Jerusalém, na visão, ele diz, me trouxe para cá, me colocou aqui. Então ele passa a narrar esse ponto a partir da visão que ele tem dentro de Jerusalém. Isso é interessante. Então foi fisicamente? Entendemos que não. O primeiro passo é entender que é uma visão, claro, são visões, e dentro dessas visões, até o que aconteceu com Ezequiel, não só o que Ezequiel viu são visões, mas o fato de Ezequiel estar lá também torna-se, nesse fato, uma visão. Então, entendamos isso para começar. Continuando, já entraremos no processo da visão. Então, professor, tente não adiantar as visões agora, o que ele viu, os anciãos, as carpideiras, tenta não entrar nesse detalhe agora, e segura, de repente um aluno já começa a tocar no assunto, já quer puxar, porque existem aquelas pessoas na EBD que têm o costume de já terem lido a lição em casa, e é bom que leiam, mas querem meio que jogar o terceiro tópico na frente do primeiro, o segundo na frente e o terceiro na frente dos... Embolam a lição, e se você, professor, não estiver atento quanto a isso, sua aula pode acabar aí. Então, ainda que alguém toque no assunto, diga, não, sobre as carpideiras falaremos, sobre os anciãos falaremos, que estavam lá, isso é para o final. Então, tente administrar o máximo possível a sua aula, para que você não a perca. Dito pois isso, vamos nessa. Deus introduz o profeta no interior do templo. Ele mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Outro processo no entendimento da visão. Então, com isso a gente entende o quê? Que Ezequiel está físico e corporalmente na Babilônia, que Deus o toma através de seu espírito pelos cabelos, o conduz numa visão, ok? Então, todo o processo é uma visão. Ezequiel é levado a Jerusalém nessa visão, e Ezequiel, dentro dessa visão, é levado ao templo. E Deus o introduz, Deus o faz entrar no templo. Ezequiel passa por diversas partes do templo, e nessas partes do templo que Ezequiel contempla lá dentro, são as abominações. São classes de pessoas em Israel cometendo idolatria dentro do templo, dentro do lugar onde deveria acontecer a adoração única, plena, total ao Deus de Israel, está acontecendo ou estão acontecendo abominações. Esse é o resumo que você precisa, professor, e pode fazer no primeiro tópico. Por quê? Porque o desenrolar dessa lição ocorre mais no segundo e terceiro tópico. Inclusive, eu te recomendo aí, para que a sua aula seja boa, economize um tempo bom, resumindo o máximo o primeiro tópico, não que não traga informações necessárias, sim traz, precisas, mas ele é uma espécie de introdução. Ele te prepara para aquilo que virá no segundo e terceiro, porque os detalhes da visão só vão ser narrados e ditos na lição a partir dos 2 tópicos, 2 e 3, dos últimos 2 tópicos. Então, dito pois isso, a gente já pode começar a fazer isso aqui, que é tentar trazer detalhes sobre essas visões, tá, professor? Então, tudo que você estudou, comentários, verbetes, tudo que você... Aproveite esse livro de estudo, aproveite esse momento agora, a partir da introdução do tópico 2, para que aí sim você tire de seus alunos todas as dúvidas concernentes à visão. Vamos lá, então? Tá aí o segundo tópico, sobre as abominações, parte 1. Então, a lição foi dividida, o comentarista dividido em 2 tópicos e 2 partes, cada um num tópico, que seria sobre as abominações, que é o nosso foco principal. Nós estamos aqui para falar do motivo maior, que é a abominação. Vamos tentar entender essas abominações para começar. Então, a imagem de ciúmes. Vamos seguindo uma sequência clara e lógica aqui. Então, nós temos aí o termo ciúme. Então, você vai usar a lição primeiro, professor. O termo ciúme do hebraico kiná, significa zelo, ciúme, ardente e até mesmo ira. Tá? Então, tá aí. Nós colocaremos o seguinte, para Deus, nós colocaríamos a palavra kiná,
que é a palavra que estamos lendo aqui, qual delas, talvez a pergunta é, qual delas melhor se aplica, qual significado melhor se aplica à pessoa de Deus? Então foi posto a imagem de ciúmes. A lição não começa falando de cara o que é a imagem, a gente vai falar daqui a pouco. Tente seguir essa ordem a fim de que você ganhe tempo. Então nós temos a palavra ciúme, que possa ser, não estou dizendo que vá ser, mas possa ser mal interpretada por alguém. De repente, algum aluno tem uma visão de ciúme pautada naquilo que a gente vê hoje, na nossa cultura, ligada à questão matrimonial. Então, tem gente que pensa, mas Deus é ciumento, ciúme é algo ruim. Geralmente, o ciumento é alguém que persegue, alguém que não dá espaço para outra pessoa viver. O ciumento, ele abafa, o ciumento, ele... A palavra ciúme para Deus, melhor se pode ser aplicada, é pelo menos duas, numa ordem que eu diria, zelo e ira. Ou seja, por quê? Em primeiro lugar, zelo. Então, essa imagem que falaremos já já o que é, eu estou seguindo a lição, ela causava em Deus o quê? A princípio, um ciúme, por quê? Porque Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus que cuida, Deus que guarda, Deus que preserva aquele que o teme, o ama. Então, a visão é que essa imagem foi colocada lá para trazer ira, para despertar em que sentido? Uma espécie de... É nesse ponto que entra. Então, da parte de Deus, zelo, da parte de quem colocou a imagem, ira. Isso que é interessante, porque queriam causar, mostrar que Deus, já que Deus o dera, segundo eles, Deus lhes dera as costas, eles também estavam dando as costas para Deus. E como fizeram isso? Colocando uma imagem que poderia despertar. Então, por isso o profeta usa o termo imagem de ciúme, kiná, tá? Essa é a visão, uma imagem que despertou, a princípio, o fato de que a traição que Israel estava fazendo, o que os judeus estavam cometendo diante de Deus, um Deus zeloso, um Deus que guarda. E é claro, isso trouxe e despertou a ira de Deus. Então não é o ciúme no sentido cultural. Cuidado com a palavra ciúme aí. Deus é ciumento, o Espírito Santo é ciumento, não deixa a gente fazer nada, deixa de viver, fica em cima, olha, a gente vai, o que faz, o que anda, quem anda, aquela coisa não dá espaço, porque ele criou o livre-arbítrio se ele é ciumento. Então, cuidado com o uso da palavra ciúme. O mau uso da palavra ciúme pode atrapalhar você aí, professor aí. Então, explique corretamente. Segundo, vamos lá? Essa imagem é semel, no hebraico, né? Semel, a expressão semel. Juntando os dois, semel kiná, semel ou semel. Fique à vontade, se você quiser falar semel ou kiná, fique à vontade, semel. Mas seria semel kiná, que em hebraico quer dizer a palavra semel, imagem, ídolo, e que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azera, ou Asherá, do hebraico, Azera, no português, Azerá, quem diga. Deusa também conhecida como bosque, poste ídolo. Deixa eu ler tudo aqui. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azera, mas que foi destruída pelo rei Josias. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme, né, semelkiná, se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Vamos lá, então, trabalhar esse ponto aqui de maneira mais clara. Então, nós temos aqui, a princípio, o que essa visão traz inicialmente? A visão traz que Ezequiel viu, colocado, pois, no templo, uma imagem de ciúmes. E muitos acreditam que essa dita ou tal imagem de ciúmes seria uma imagem de Azera, ou Azerá, ou Asherá, alguns costumam chamar, que seria, segundo a mitologia cananeia, a esposa, a deusa lá, adorada, ovacionada, como sendo a esposa de Baal, dentro da mitologia lá. E é interessante por quê? Porque a gente percebe aqui que, lendo, pois, a Bíblia, não só a história, mas a Bíblia vai corroborar com isso, o fato de que o rei Manassés, né, o pior rei do sul, o pior rei de Judá, Manassés, ele pôs uma estátua de Azera dentro do templo. Olha que coisa terrível, né? Além de matar, entregar seu filho a Moloque, ele também, queimar o filho a Moloque, ele também colocou uma estátua dessa. Mas é interessante que quando houve ali, historicamente falando e biblicamente falando, a reforma de Josias, onde o templo, e não só o templo, mas toda Judá, passou por esse processo maravilhoso, abençoado de reforma, Josias tirou aí essa estátua, ele derrubou esse poste ídolo, né, que era um nome que se dava, Deus do bosque, ou poste ídolo, uma estátua alta, né, chamamos de poste ídolo,
então Josias teria arrancado. Então muitos acreditam que no tempo lá de Ezequiel, o povo, mais uma vez, colocou de pé, edificou, erigiu, ergueu esse poste ídolo, a saber, a estátua de Azera. Então, o que teria sido visto, segundo consta, seria isso. Nós temos uma imagem aqui para tentar ilustrar basicamente esse ponto. Aí nós vemos aí na imagem, gente, a gente já percebe aí, a partir daí nessa imagem, a visão daquela que é a chamada estátua ou poste ídolo. Nós vemos aí uma ilustração, uma imagem que descreve aí esses homens fazendo isso, ok? Vamos lá, pondo aí uma imagem de Azera, uma imagem de Azerá dentro do templo, ok? Vamos lá, tentar entender esse processo aí, ok? Aí nós percebemos aqui, deixa eu ler o verso 5 na Bíblia. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá e eis que do lado norte, a porta do altar estava essa imagem de ciúmes, a entrada. Olha aí, então a gente já vê na entrada aí, em direção ao altar, essa estátua. Continuando aqui, vamos lá para mais um, onde nós veremos aqui o culto aos animais e os répteis. Está lá no verso de número 10. Ok? Vamos lá. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Verso 7 e verso 8. Ezequiel viu pintado na parede do interior da casa de Deus toda a sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Então, continuando aqui, a primeira abominação vista foi, a princípio, a estátua de Azera, posta lá do lado em direção ao altar, na parte norte. A segunda abominação vista foram aí, dentro desse processo, que Ezequiel percebeu, e a gente vai estar lendo aqui o texto bíblico para entender melhor ainda. Vamos lá. Aí nós vemos aqui, ó, verso 7. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia ali uma porta. E me disse, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede e todo o redor, em todo o redor. Então, para começar, a segunda abominação vista foram cultos aos animais, né? Então, e aos répteis. O que é interessante aqui? Lendo a lição e depois fazendo algumas aplicações. Esse culto pagão já viu o seguinte, já mostra algo clandestino. Olha que coisa interessante que a gente percebe aqui, gente. Então, fora as abominações que eram visíveis, eram vistas por todos dentro do templo, então era já aquilo que já era sabido e já era do conhecimento de alguns, até mesmo do povo, havia também lá dentro, no interior, uma espécie de culto secreto. Algo pior ainda. Então, baseado em Daniel, Deus está revelando o oculto e o escondido. Isso que é interessante nesse processo aí. Tanto é que Ezequiel precisou cavar. Olha o que nós lemos aqui, ó, no verso de número 7, Deus mandou ele cavar. Cava na parede. No verso 8, ele diz que cavou. E quando ele cavou, ele achou uma porta. Tá? E quando ele abriu essa porta, ele viu ali, lá dentro, ele abriu a porta e viu os homens ali fazendo, cultuando os animais e os répteis. Olha que coisa interessante que a gente percebe aqui, gente. Ezequiel está no templo, logo casa de Deus. E dentro da casa de Deus estava acontecendo era para acontecer o culto a Deus, o dono da casa, mas estava acontecendo o culto, a princípio, no lado norte. Naquele mesmo momento, uns estavam prostrando-se à imagem de Azera. Dentro do lugar onde ele falou que aqui me levou à porta do átrio, na porta do átrio, ele viu e percebeu o quê? Tudo fechado. Aí ele falou, olha, cava na parede aí. Ezequiel cavou. Quando Ezequiel cavou, Ezequiel descobriu que estava acontecendo um culto lá dentro aos animais e os répteis. Só que Ezequiel só pôde contemplar o que estava acontecendo a partir do momento que ele recebe de Deus a ordem de cavar e que ele cava. Gente, isso aqui é interessantíssimo. A aplicação disso aqui é algo incrível.
Ou seja, há coisas que estão acontecendo hoje nos templos, ou seja, em lugares que se dizem de adoração a Deus, que só podem ser vistas, só poderão serem vistas quando nós cavarmos. Cavar aqui aponta para orar, cavar aqui aponta para buscar, cavar aqui aponta para a busca do dom de discernimento, chamado diakrisis pneumaton no grego. No português, dom de quê? Discernimento de espíritos. Isso que é interessante. Tem coisas que acontecem e a gente não consegue ver. Não, aos nossos olhos parece uma adoração, tem cheiro de adoração, um jeito de adoração, cara de adoração, gosto e sabor de adoração, mas não é adoração a Deus. Coisas esquisitas e ocultas acontecendo. Então, nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, enquanto você o assiste, enquanto nós estamos aqui buscando aprender mais de Deus, estão acontecendo agora esses cultos que Ezequiel viu. Cultos em oculto, em secreto, no lugar onde a princípio não deveriam acontecer, estava acontecendo, mas como é que descobre isso? Como é que chega? E tem coisas que a gente só vai chegar cavando. Tem coisas que a gente só vai descobrir cavando, porque estão a sete no oculto, estão muito bem escondidos por quem o está fazendo, terrivelmente fazendo. Coisas terríveis, pecados inimagináveis que só serão descobertos, líderes que só serão descobertos, coisas estranhas que estão sendo feitas em templos, se dizendo a ser para Deus, e só serão descobertas quando forem cavados. Então a gente precisa cavar. Ezequiel cavou. E quando ele cavou, ele chegou lá na recâmara. E quando ele foi passando na parede, ele cavou o buraco na parede para ver o que estava acontecendo nas câmaras. Quando ele chegou lá dentro, ele viu pintado. E pintado onde? Na parede, dentro do templo, ou seja, coisa que acontecia lá dentro. Coisa que estava lá. Embora os homens ainda saíssem, ainda que esses homens saíssem, o que eles fizeram estava lá dentro. O que eles pintaram ainda estava na parede. Imagens gravadas na parede. Coisas que ficam registradas, gravadas, coisas que aconteceram ali. Quantas coisas abomináveis têm acontecido aí em lugares que as pessoas estão usando o nome de Deus e não estão realmente adorando a Deus. Meu Deus, isso aqui daria, acho que um outro vídeo, né? Mas a gente precisa ganhar tempo aqui. Então, talvez uma coisa que você pode abordar, professor. Você pode trabalhar melhor que eu aí, isso aí em sala de aula, tá? E é claro que estava acontecendo ali, a respeito do que estava acontecendo, nós chamamos de zoolatria. Zoolatria vem de zoa, ligada a animal, latreia, culto. Então, culto aos animais, seria isso aí. É interessante. E é interessante que também a lição traz algo ligado aos egípcios. Como os egípcios viam isso. Eles viam nos animais o quê? Formas, receptáculos. Eles entendiam que os animais mantinham em si, guardavam em si poderes, logo divindade. Outra coisa que é interessante, não está na lição, mas caso você queira aplicar, é o fato de, se olharmos para Gênesis, olha a inversão de valores aí. Ó. Gênesis 1:26 em diante. Perdão. Disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O que vem dizer depois? E domine ele sobre as aves do céu, os animais da terra e os animais do mar. Domine. Então, o correto é dominar e não por ele ser dominado. Então, aqueles que deveriam dominar estavam sendo dominados no culto aos animais. Outra coisa interessante e aplicável em sala de aula aí, professor. Continuando, nós temos aí uma imagem que pode nos ajudar a ilustrar, né? O culto aos animais e aos répteis. Está lá, Ezequiel, a princípio foi chamado por Deus, levado ao átrio, cavou, Deus diz, cava a parede aí. Cavar, Deus? Cava. Ele cavou, à medida que ele foi cavando, o barulho foi aumentando. Eu acredito, eu quero imaginar assim, a cena é mais ou menos essa. Ezequiel cavando, deve ter um som, meio que alguém falando, meio que cantando, meio que cultuando, vozes. Quanto mais Ezequiel cavou, até que ficou alto. Ele acabou de cavar a parede, ele achou a porta. Quando ele abriu a porta, ele viu. Ninguém o viu, mas ele viu. Olha que coisa terrível, interessante. Aí nós vamos para os 70 anciãos. Verso de número 11. Vamos lá. Os anciãos, vem do hebraico saken. Então tá saken, né? Do hebraico saken ou zaken. Fica à vontade de falar como você quiser. Literalmente quer dizer o que? Idoso. E em grego, presbíteros, há quem pronuncie presbúteros, que quer dizer o mais velho.
Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens, né, dos anciãos da casa de Israel, quem são, né? E nada há nas escrituras que o indiquem ou que indique ser referência ao Sinédrio, né? Tem gente que interpreta que é o Sinédrio, mas a Bíblia não mostra isso, tanto é que o Sinédrio só veio depois do cativeiro. Quanto a Jazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias. Então, continuando, 2 explicações, 2 pontos. A primeira delas são 70 anciãos. Bíblia, 70 homens, os anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então, dentro da visão, Ezequiel está vendo 70 homens, tá? E a pergunta é, no lugar que Ezequiel viu 70 homens, caberia literalmente 70 homens? Certamente não. Por isso, mais uma prova de que é uma visão. Ah, Ezequiel foi fisicamente, tá, mas o lugar do átrio, não, como colocaríamos 70 homens física e literalmente dentro do átrio? Impossível. Então, mais uma prova de que é a visão que Ezequiel está tendo aí, não é algo literal. Segundo, esses homens estavam com incensários em suas mãos. Incensário era algo usado pelos sacerdotes. Seriam esses homens 70 sacerdotes? O problema é que Ezequiel não usa o termo para dizer que é sacerdote. Ele mostra que são 70 anciãos. E a visão, geralmente, para ancião, no Antigo Testamento, logo Bíblia, eram líderes do povo, cabeças do povo, os homens mais velhos do povo, mais sábios do povo, que guiavam suas famílias, logo guiavam o povo. Eles detinham uma autoridade sobre os clãs, ou seja, os chefes e cabeças de clã do povo. Então, alguns vão dizer que eram 70 sacerdotes, coisa essa que nós achamos difícil. Vão dizer que é sacerdote baseado no incensário. Mas outros vão dizer que eram 70 anciãos, logo homens do povo, líderes e cabeças do povo, que estavam também levando o povo a pecar e fazendo vez, tomando lugar de sacerdote. Já visto o fato que eles não eram. Então, 70 homens dos anciãos exercendo sobre o povo um sacerdócio que não lhes competia. Eles não eram sacerdotes. E nas mãos desses 70 homens, incensários, ou seja, que aponta para adoração. Incenso, adoração. Mas a adoração estava sendo feita aos animais. Então a gente já percebe uma coisa interessante aí. Há quem diga que esse 70 é uma referência a todo Israel baseado lá, a princípio, no Êxodo 18, onde Moisés recebe de seu sogro Jetro, ou Reuel, chame como assim achar melhor, uma orientação, e dentro dessa orientação 70 homens são levantados para ajudar Moisés, ou também fazem uma alusão posterior a isso, baseado lá no Sinédrio, 70 homens, o Sinédrio. O ponto é que a gente não vê nenhum tipo de alusão ou referência a isso. Então, fica difícil para nós identificarmos plenamente se eram 70 anciãos que estavam se fazendo de sacerdotes ou 70 sacerdotes na realidade. O ponto é que estava acontecendo ali um culto idólatra, onde líderes, cabeças, aqui a aplicação pode ser feita para nós nossos dias, líderes do povo, cabeça, líderes, levando ao erro, ou seja, no secreto, adorando aos répteis, aos animais, e diante do povo se dizendo adorar a Deus. Vida dúbia, isso que é interessante. Líderes com vida dúbia, é o que mais tem hoje. É o que mais tem hoje. Líderes que, diante do povo, cabeças, sábios, tidos como sábios, influenciadores, né, pessoas de índole, boa índole, mas no oculto, cavando entre as paredes, a gente descobre quem são eles. Pessoas que estão no nosso meio, fingem ser o que não são, pregam o que não vivem, mas cavando nós, na oração, na busca, Deus vai tirar essas máscaras aí, e essas máscaras vão cair, em nome de Jesus. Tá? E o segundo ponto é que dentre eles está lá um cidadão chamado Jazanias, filho de Safã. Então, há dúvidas quanto a quem seria Jazanias. Então, nem todos os intérpretes teólogos concordam quem seria esse camarada. Alguns dizem lá, e a gente está baseado na lição, que seria aí o Safã, identificam como quem? O pai dele sendo um dos escrivãos do rei Josias, um homem bom, piedoso, mas que o filho, que a princípio se debandou, desviou. Então aponta para o quê? O fato é que o fato desse homem estar lá
mostra que, a princípio, é o que a gente está tentando falar aqui desde o início, que dentre esses 70 homens, nós tínhamos homens que, aos olhos do povo, eram santos, aos olhos do povo eram santos, mas que haviam se voltado contra Deus, fingiam estar com Deus e não estavam. Por isso é que essa referência do Jazanias, filho de Safã, que a princípio um homem bom, piedoso, estava ao lado de Josias, pertenceu ao tempo da reforma, trabalhou, ajudou na reforma, mas agora um desgarrado na família, alguém que anteriormente pertencia a Deus, mas agora volta-se contra Deus. É mais ou menos isso aí que a gente pode identificar sobre os 70 anciãos. Continuando, então nós temos uma imagenzinha para ilustrar aí os 70 anciãos com seus incensários nas mãos, diante dessa terrível e complexa abominação que eles estavam cometendo aí. Ok? Partindo então para o terceiro e último tópico da nossa lição. Sobre as abominações, parte 2. Vamos entendê-la? O ritual de Tammuz. Vamos entender o ritual de Tammuz. Não confundir com Thanos, hein, a turminha. Vamos lá. Tammuz, ou então pronúncia. Tammuz, Tammuz, há muitas pronúncias. Era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo no período da seca e 6 meses vivo no período das chuvas. Assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras, em favor de Tammuz, ou Tammuz, no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Vamos trabalhar a lição para depois fazer as aplicações ainda dentro do processo. Primeiro ponto a ser entendido aqui. Vamos lá. Esse pseudo-deus, esse demônio, essa divindade pagã, Tammuz ou Tammuz, era adorado na Babilônia. Crê-se que ele era advindo dos antigos sumérios, tá? E seria o deus da vegetação e dos rebanhos. Havia uma lenda dentro dessa mitologia, né, que no tempo do calor, né, verão, aquela coisa muito forte, nesse tempo esse deus ele morria, e morrendo ele ia ao submundo, né? E lá, esse deus que até então era tido como o marido de Ishtar, a deusa Ishtar. Então esse deus ficava morto durante todo o período do calor, e enquanto ele estava ali morto nesse período, muitas histórias dizem que um grupo de carpideiras clamava, próximo ao período de findar o calor, elas clamavam, elas chamavam, elas faziam cultos ligados a... E não era só chorar, não, porque era carpideira, vou falar já sobre carpideira, mas era culto ligado a questões sexuais. Um culto, a prostituição sexual, uma prostituição, diria, sexual, toda prostituição, o sentido é, mas um culto ligado à prostituição, uma prostituição religiosa, era o termo que eu estava procurando. Uma prostituição religiosa acontecia, um culto estranho, onde se clamava a vinda dele. E há tradições que dizem que a própria deusa Ishtar descia no submundo e ressuscitava, trazia dos mortos o seu esposo, seu marido Tammuz. Ou seja, então quando havia aquela seca, toda a vegetação morta, as plantas mortas, era um período em que esse deus estava aí morto. E quando as folhas voltavam a enverdecer, as folhas novamente, os frutos davam, era quando esse deus vinha do mundo dos submortos, trazido por sua esposa Ishtar, e ali ele é quem trabalhava a ponto da vegetação estar boa. Crenças pagãs, que você pode, professor, também pesquisar melhor e trabalhar o ponto aí. Voltando à lição, nós temos um ponto onde é apresentado ainda, não que a gente tenha saído da lição, mas voltando mais propriamente ao que está dito na lição, a gente percebe que havia também o fato de carpideiras. E carpideiras eram mulheres que, a princípio, tinham como profissão lamentar, prantear, chorar. Eram mulheres que trabalhavam geralmente em períodos de questões fúnebres, né? Ou seja, um culto fúnebre, as mulheres iam, um cortejo fúnebre, elas iam chorando, a ponto de ali, quando a família levar a pessoa morta para o sepulcro. Então, carpideiras, pessoas que eram pagas para chorar, ou seja, fingiam estar chorando. Outra coisa que é interessante, pessoas que fingem lamentar, fingem adorar, até lágrimas saem, mas na verdade nada tem de Deus, nada tem com Deus, ok? Outra coisa que é importante para ganharmos tempo aqui para não estender o vídeo, o quê? Vamos lá? Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é do 6º mês. Era uma adoração a Javé, e ao mesmo tempo a Tammuz.
Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao quarto mês do calendário religioso o nome de Tammuz, que seria para nós, em português, o período de junho a julho. Há quem diga que é a partir de 8 de junho a 9 de junho. Continuando aqui, então, 8 de junho ou 9 começa esse período do mês Tammuz. Continuando aqui, gente, vamos tentar entender uns processos importantes. Qual é o processo aqui? O culto o pseudo-deus Tammuz, acontecia no quarto mês. Quarto mês. Vamos ver um negócio na Bíblia aqui. Vamos ler a Bíblia. Verso 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, eis que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tammuz. Olha só que coisa interessante. Mas quando se deu essa visão? No sexto mês. Espera aí. As mulheres estão no sexto mês chorando a Tammuz, sendo que a adoração a Tammuz era no quarto mês. Então, o que acontece? Parece que as mulheres estão aí, vamos lá, culto sincrético. Por quê? Porque a visão é do sexto mês. Então, no sexto mês, as mulheres estão chorando, sendo que esse culto a Tammuz acontecia no quarto mês, as mulheres estão 2 meses depois chorando. Então, o que se entende aí? Se entende que elas estão num culto talvez a Javé, a Deus de Israel, mas chorando por Tammuz. Chorando por Tammuz num culto a Deus. Isso que é o sincretismo, isso que é o processo aí de se trabalhar, professor, em sua aula. Elas estão num tempo em que se cultua a Deus, cultuando a Tammuz. O sexto mês não era o mês de Tammuz. Por que cultuar Tammuz? Então, parece que todo o cenário foi montado para cultuar o Deus de Israel. Mas elas estavam cultuando a Tammuz. Então, um sincretismo, um fingimento. Tá? Ou, como o comentarista diz, está ao mesmo tempo se dizendo cultua a Deus, cultua a Tammuz. Assim, busca pessoas que tentam servir a Deus e ao diabo, a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Não tem como. A gente não existe dois, a gente tem que escolher. Elias falou, né? Escolhei, pois, a quem servis. Isso que é interessante. E Josué também falou, escolhei, pois, a quem servis. Esse é o ponto. Então a gente precisa entender o seguinte, a dubiedade desse culto. Olha que culto estranho. Então, não era no sexto mês que se buscava Tammuz, mas no quarto. Prova disso que era no quarto, que os próprios hebreus, os próprios judeus lá, quando saíram do cativeiro, eles deram ao quarto mês o nome de Tammuz. Se você pegar um calendário judaico hoje, aí, o calendário religioso judaico, quarto mês vai estar lá, Tammuz, em homenagem a esse Deus. Olha que coisa terrível, então. A gente percebe aí, tá? Continuando. Aí nós temos uma imagenzinha para ilustrar um pouco disso aí. O ritual a Tammuz, as carpideiras, essas mulheres chorando. Um culto dúbio sincrético. Os adoradores do sol, verso 16. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Havia no Egito o templo do sol, Bet-Shemesh, tá? Há quem pronuncie também Bet-Shemesh. Fica à vontade, professor. Bet-Shemesh, mas caso você queira acertar na pronúncia, Bet-Shemesh, Bet devagar, Bet-Shemesh. Está lá no hebraico. Casa do Sol. É o termo traduzido para Heliópolis, tá? Na Septuaginta, vindo do grego Heliopoleos. Cidade do Sol. Heliopoleos. Cidade do Sol, no grego. Então, outro ponto interessante é isso aí. Outra coisa que Ezequiel viu, vamos ler aqui. Verso de número 16. Né? Levou-me à casa do Senhor, que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens. E a Septuaginta traz 20, tá? Então, a gente tem dúvida. Uns dizem que é 15, outros dizem que é 20. Vamos ficar com 25, que é a lição. 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. A palavra oriente aparece 2 vezes. Por quê? Vamos entender esse processo aqui. Todo esse ritual de falsa divindade revela apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Gente, vamos lá. Então, basicamente, deixa eu botar uma imagem para tentar ilustrar isso aqui. Acho que com a imagem vai ficar melhor do que eu falando aqui. Ok? Explicado, pois, o processo, vamos tentar entender. A imagem seria essa, caso você possa ver aí na sua tela. Nas costas desses homens está o templo.
Na frente desses homens, embora a gente não veja aqui, mas está o Oriente. Por quê? Porque a entrada do templo, a porta de entrada do templo, a porta de acesso ao templo é a porta oriental, a porta do Oriente. Aquela que é virada na direção do lugar onde o sol nasce. Só que a adoração a Deus era feita de forma ao contrário que está acontecendo para esses homens. Ou seja, ficava-se de costas para o sol, logo de costas para o Oriente, e de frente ao templo, logo de frente para a presença, logo a Deus, de frente para Deus. Ficar de costas para o templo e de frente para o sol, está acontecendo o que aqui? É só cultuar o sol? É muito mais do que cultuar, adorar o sol. É dar as costas para Deus. É deliberar contra Deus. Então, o que estava acontecendo aqui era muito mais do que podemos chamar de adoradores do sol. Embora o título do subtópico é esse, os adoradores do sol, mas você pode dar 2 títulos para esse subtópico aí. Qual? Os adoradores do sol ou os que dão as costas para Deus. Então, voltar-se para o sol não era só adorar o Deus Sol. Não era só adorar o sol, como os egípcios e outros faziam. Mas voltar-se de costas ou de frente para o sol era dar as costas para Deus, logo era abandonar a Deus, logo era apostatar clara e plenamente da fé. Olha que coisa interessante. Vamos lá, vamos ver mais aqui. Verso 17. Me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá, o fazerem eles abominações que fazem aqui, para que ainda enchem de violência a terra e tornem a irritar-me? Olha que coisa interessante. É bom lembrarmos o fato de que esse povo dizia o quê? Os que estavam fazendo isso. Deus, vou deixar a imagem aqui enquanto eu falo, para você analisar aí e aplicar. Mas eles diziam, Deus nos abandonou. Quem diz que Deus abandonou, não está dizendo que Deus não existe. Olha que percebe que coisa interessante, detalhe interessante a ser abordado na lição. Eles não estavam dizendo que Deus não existia. Eles estavam dizendo que Deus abandonou a eles. Então, dizer que Deus abandonou é reconhecer que Deus existe. Logo, e dar as costas, ou seja, virar-se de frente para o sol, é deliberar, é dar as costas para Deus. Literalmente. Fazendo isso aqui, eles não estão dizendo que Deus não existe. Eles estão só dizendo o seguinte, estamos dando as costas, não queremos mais o Deus de Israel. Olha que coisa terrível, abominável, a ponto de Deus chamar a atenção do profeta para isso. Continuando 3, né? Fechando aqui, os anciãos da casa do profeta. Vamos lá. Retornando à abertura da profecia, Ezequiel 8:1, parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. Então, a gente já fecha um pouco aqui e retorna lá. Que sentido? No fato de que os anciãos estavam na casa do profeta. E a pergunta é, quem eram esses anciãos e o que faziam na casa do profeta? Então nós percebemos o seguinte, gente. Esse é um tempo onde Israel está sem uma liderança centrada. Compreenda isso aí. Israel está sem liderança centrada. A lição traz, eu não quis colocar para ganhar tempo, para não estender demais, mas os reis de Israel haviam sido deportados, presos. Então Israel não tem mais uma liderança centrada aqui, humana. E os anciãos parecem ser essas pessoas que exerciam essa liderança sobre o povo. Continuando, vamos lá. Os anciãos vinham em busca de palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. Então, via de regra, a gente via um grupo de anciãos indo na casa de Ezequiel. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manterem informados. Isso parece ser pouco provável. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Então, o que a gente tem inicialmente aqui, gente? A gente tem um grupo de homens que, até tudo indica, parece o quê? Se eu fosse dizer com minhas próprias palavras, Fernando Aquino falando, o que eu penso, o que eu acho. Quando o povo estava perdido, tanto no exílio quanto lá em Jerusalém, a gente está falando que a liderança, não havia uma liderança centrada, tempo de exílio e cativeiro, o povo parece que se assentava para ouvir os anciãos. O conselho dos anciãos tinha peso, porque os profetas pareciam não falar a mesma coisa. Jeremias uma coisa, os profetas outra. E os reis vivendo vassalos dos povos que os conquistavam. Então, parece-nos que o povo ia até os anciãos a fim de uma resposta. Parece que tentavam pautar suas vidas na sabedoria dos anciãos. A mesma coisa acontecia dos exilados. Os povos do exílio, ou seja, o Judá no exílio, ia até os anciãos. Os anciãos, por sua vez, iam até o profeta Ezequiel. E Ezequiel orientava. A questão é que dizem que
esses anciãos não estavam ali interessados em ajudar o povo, eram pessoas contrárias, inclusive ao próprio Ezequiel. Mas, está dizendo a lição, além disso, os falsos profetas atrapalhavam. Isso parece ser pouco provável. Então, boa parte dos teólogos e intérpretes entende que esses anciãos era gente que queria ver mudança, queria ver melhor e buscava Ezequiel a fim de entender e ouvir verdadeiramente a vontade de Deus. Ezequiel, queremos ouvir a voz de Deus por intermédio de você, a fim de ajudar o nosso povo. Boa parte dos intérpretes entendem isso. Outra parte diz que não. A questão é que o negócio realmente não estava tão fácil, tão simples assim. Acho que eu já posso fechar aqui 1 hora, né? Conclusão, vamos lá. Aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico, ou seja, né, a gente viu aí, que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade de seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Gente, está aí mais uma lição, acredito que eu tinha de comentar, eu já falei muita coisa aí, eu não quero ser evasivo, extenso demais. Está aí nosso contato, caso algum de vocês queira contactar-nos a fim de estar aí na igreja de vocês pregando, trazendo a palavra de Deus, será uma honra. Ok, está aí nosso contato, eu estou no estado do Espírito Santo, onde o prefixo é o 27. 99930 é 8767 é o nosso telefone, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, mais uma lição, espero, amém, vocês para a próxima aí, tá? Lição 4, já, fresquinha saindo aí. Deus abençoe a todos, dicas, sugestões, deixa os comentários aí no vídeo para nos ajudar, para nos auxiliar, envia um WhatsApp para a gente conversar um pouco, tentar debater uma questão até boa aqui, abordar mais pontos e tópicos que eu talvez não tenha conseguido falar aqui nessa lição. Fique com Deus, até a próxima aula, a paz do Senhor, a paz do Senhor, amém.